Um novo personagem aparece em Elbaf. Esse é o mesmo homem que foi falar com os Gorosei e é idêntico ao Shanks, mas com uma única diferença: ele não tem a cicatriz. Então, se você quer saber tudo sobre o Shanks maligno, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu sempre acreditei que o Shanks tinha várias nuances ao longo da história, que nos faz ver ele tanto como vilão, assim também como mentor. Mas a verdade é que existem dois Shanks no universo de One Piece, um bom e um maligno. Então eu peço que você seja o bom dessa história e já deixe o seu like nesse vídeo. Mas com isso então, vamos agora para o gêmeo maligno do Shanks. Desde o início da história, Shanks sempre apresentou uma dualidade. Uma hora ele parece ser bom e realmente um aliado, como quando ele conheceu Luffy na Vila Fuchsia sendo seu mentor e fazendo uma promessa com ele, ou quando ele fez o almirante Ryokugyu fugir de Wano, ajudando todo o país dos samurais. Porém, por outro lado, em alguns momentos, ele parece ser mais vilanesco, com vários painéis da história quando Shanks está vendo o cartaz de procurado do Luffy, ele faz uma cara um tanto maligna. Quando Shanks chegou em Marineford também, ele teve um breve encontro com Luffy, que já estava totalmente acabado, cheio de cicatrizes e traumas ao ver o seu irmão sendo morto na sua frente. Mas Shanks não quis o encontrar, dizendo que não era a hora, porque o Luffy não havia cumprido a promessa de ser um grande pirata. E a sua expressão nesse momento foi bem assustadora pela situação. Ele não mostra sinais de estar preocupado com Luffy naquele estado praticamente moribundo, e até mesmo parece mostrar um pouco de raiva. Mas realmente o que torna tudo muito estranho é quando Shanks vai falar diretamente com os Gorosei exatamente quando o Reverie estava acontecendo. E o mais curioso de tudo é que ele é recebido pelos anciãos, que dizem que só aceitou que ele entrasse por ser ele, mostrando que ele realmente tem muita importância e conexão com o alto escalão do governo mundial. E por causa de tudo isso, uma teoria começou a ficar bem famosa no Japão sobre a possibilidade de existir dois Shanks, um bom e um mau, justamente porque quando Shanks vai visitar os Gorosei, surpreendentemente, nessa imagem do Shanks, ele não tem a sua cicatriz característica na sua testa, sendo que em outros painéis muito semelhantes a esse, onde Shanks está na mesma posição, como por exemplo quando ele foi visitar o Barba Branca, a sua cicatriz ainda pode ser visível, dando a entender que aquele Shanks que foi visitar os Gorosei não é o verdadeiro Shanks que conhecemos, já que ele não tem a cicatriz no rosto. Esta teoria ficou tão famosa que acabou sendo perguntado diretamente para o Oda. Quando Oda participou de uma entrevista de um canal do Japão, foi feita a seguinte pergunta para ele: você já deve ter recebido essa pergunta milhares de vezes, mas o Shanks seria na verdade duas pessoas. Você sabe, às vezes o Shanks é desenhado sem a cicatriz. E a resposta do Oda nessa entrevista foi simplesmente censurada. Não sabemos o que ele respondeu porque eles simplesmente censuraram, provavelmente pelo Oda ter dado um spoiler ou uma informação que não deveria ser vazada naquele momento, levantando a possibilidade de que sim, talvez existam dois Shanks no universo de One Piece, ou algo parecido. Mas um pequeno pedaço da resposta do Oda, na verdade o seu final, não precisou ser censurada, e o Oda diz: mas você sabe, muito frequentemente eu apenas tendo a esquecer de desenhar cicatrizes, dando a entender que aquilo foi apenas um erro. E claro, pode acontecer sim do Oda esquecer de desenhar cicatrizes, como inclusive já aconteceu várias vezes antes. Porém, em todos os casos, sem exceção, quando lançava o encadernado do mangá de One Piece, esses pequenos erros eram corrigidos, mas isso não aconteceu nesse caso. O Shanks nesse painel continua sem a sua cicatriz, mesmo no encadernado, então isso não foi um erro, foi proposital.
Além disso, a cicatriz é a marca registrada do Shanks. Na sua bandeira pirata, a sua característica que fica é a cicatriz em seu rosto, então é muito difícil esse erro não ter sido corrigido. Além disso, Oda deixou outras pistas para descobrirmos que aquele homem que foi visitar os Gorosei não é o Shanks que conhecemos. Voltando à cena de quando Shanks visita Barba Branca, quando ele está caminhando pelo navio, temos a onomatopeia de seus passos, que são como Statsu Statsu, uma onomatopeia japonesa que representa o som de algo macio batendo no chão, o que faz todo sentido, já que Shanks só anda com as suas sandálias. Porém, quando o homem misterioso com a aparência do Shanks aparece para falar com os Gorosei, também temos a onomatopeia de seus passos, e ela é completamente diferente. Seu som é Katsu Katsu, o som de algo metálico batendo no chão, quase como se aquele homem estivesse usando uma armadura. E nunca vimos o Shanks usando armadura antes, nem mesmo perto disso. Uma sandália, que é o que ele geralmente usa, nunca faria esse som, nos dando mais uma prova de que aquele não era o Shanks. E também atualmente no arco de Elbaf, um homem aparece no Reino do Céu, no ponto mais alto da enorme árvore Adão, e sua aparência, assim como a forma em que ele aparece, são no mínimo suspeitas, porque ele é idêntico ao Shanks, e ele vem a partir de um círculo mágico, algo que apenas os Gorosei são capazes de fazer até o momento. O que quer dizer que esse homem parecido com Shanks é o mesmo que foi visitar os Gorosei e que não possui a cicatriz, que, como já vimos, existem muitas pistas de que ele e o Shanks são pessoas diferentes. O que sinceramente é muito lógico se pararmos para pensar. Primeiro, que Shanks não conseguiria entrar em Mary Joyce tão facilmente, e muito menos os Gorosei iriam aceitar ficar sozinhos com ele e ainda ouvir o que ele tem a dizer. Foi o Shanks quem roubou a fruta de Nika do navio do governo. Os Gorosei ficaram tão furiosos com isso que eles condenaram o guarda que escoltava esse navio e o jogou na prisão. Não faz o menor sentido eles simplesmente receberem Shanks pessoalmente sem demonstrar medo ou raiva. Mas se não era o Shanks, a dúvida que fica é por que os dois possuem a mesma aparência e qual a conexão entre eles. E também já tivemos uma resposta para isso na própria história. Com o filme Red de One Piece, descobrimos por meio dos Gorosei que Shanks, na verdade, faz parte da família Figureland, já que ao descobrir que Uta era filha do Shanks, eles assumiram que ela era uma Figureland, sem saber que ela apenas é adotada. E mais tarde, no capítulo 1086, somos apresentados a um membro desta família, Figureland Garden, o antigo comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, uma espécie de cavaleiros que julgam os nobres mundiais, podendo até mesmo executá-los sem problemas se achar que seu crime merece essa pena. E atualmente Garlin é um dos Gorosei, com a saída de Saturno. O interessante de Garlin é que na sua juventude ele tinha uma aparência idêntica do Shanks, e ele também estava presente no incidente de God Valley, que foi onde Roger encontrou Shanks ainda bebê, deixado para trás dentro de um baú de tesouros. Por causa disso, o mais provável a se pensar é que Garlin seja o próprio pai do Shanks, até porque eles carregam o mesmo sangue da família Figureland, e também vemos Garlin empunhando um sabre como sua arma principal, o que é o mesmo tipo de espada do Shanks. Porém, as coisas não param por aí. Como vimos por Garlin, a família Figureland parece estar diretamente ligada aos Cavaleiros Sagrados, já que Garlin era uma espécie de líder desse grupo, e quando Dragon menciona os Cavaleiros Sagrados, vemos a silhueta deles aparecendo, e no meio com um destaque maior, temos uma silhueta idêntica ao Shanks. Nesta silhueta vemos esse personagem com uma capa, e empunhando também uma espada estilo sabre idêntica à do Shanks. Além também, se olharmos para os seus pés, ele parece estar usando algo parecido com as botas de um conjunto de armadura, o que combina perfeitamente com a onomatopeia daquele homem parecido com Shanks que foi visitar os Gorosei. O que tudo leva a acreditar que esse Cavaleiro Sagrado é o homem que tem a mesma aparência do Shanks, com uma única diferença: ele não tem a sua cicatriz.
No capítulo 1121, vemos mais uma vez a silhueta desse personagem aparecendo, onde são listados os personagens mais importantes na reta final de One Piece, mostrando que ele ainda será muito relevante para a história, provavelmente sendo o vilão de Elbaf. E aqui nesse painel podemos ver mais claramente a sua espada, e ela com certeza tem uma semelhança muito grande com a espada do Shanks, assim como a silhueta de seu rosto. E com tudo isso, o mais lógico a se pensar é que ele é irmão gêmeo do Shanks. Como já vimos, Shanks foi encontrado por Roger após o incidente de God Valley por ter sido deixado para trás, então não conhecemos toda a sua família. Shanks poderia ter nascido de gêmeos, e enquanto ele foi perdido durante o incidente, o seu outro irmão cresceu com sua verdadeira família e com seu pai, Figure Land Garlin. Seu irmão então seguiu os passos de sua família e de seu pai e ingressou nos Cavaleiros Sagrados, sendo um nobre mundial. E por causa disso ele cresceu sendo ensinado a ser um nobre, a ser um cavaleiro, sendo contaminado por todas as crenças que os nobres acreditam de serem descendentes dos deuses criadores do mundo, e por causa disso é muito provável que ele se ache superior aos humanos comuns. Então com certeza esse irmão do Shanks será um inimigo na história, até porque ele faz parte dos Cavaleiros Sagrados, um grupo considerado problemático até mesmo pelo próprio Dragon. Além disso, Figure Land Garlin, o antigo comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, foi promovido agora para Gorosei. O que quer dizer que o posto de comandante supremo ficou vago, e sem sombra de dúvidas ele foi preenchido pelo irmão do Shanks, o novo líder dos Cavaleiros Sagrados. E se o Shanks é poderoso, assim como seu pai, que é atualmente um Gorosei, sem sombra de dúvidas, esse homem também é. Afinal de contas, eles possuem o mesmo sangue. E algo curioso é que na apresentação desses cavaleiros, atrás deles vemos ondas se formando no padrão das Akuma no Mi, o que pode indicar que eles sejam usuários de frutas. É claro que isso é só uma suposição com base apenas em alguns padrões atrás deles, mas o Oda já deixou explícito várias vezes que essas ondas estão ligadas às frutas e possuem uma energia misteriosa, o que realmente pode indicar que eles são usuários de Akuma no Mi. E isso torna esse personagem ainda mais poderoso, até porque as Akuma no Mi são um dos maiores poderes de One Piece. Mas ele com certeza ainda tem outra habilidade mais poderosa, o seu Haki. Já foi confirmado em One Piece que Haki é também influenciado pela linhagem, ou seja, se o pai de um personagem possui um Haki poderoso, o seu filho também tem disposição para ter. Isso também se aplica ao lendário Haki do rei, que a disposição para tê-lo é passado pela linhagem. E como Shanks tem um dos hakis mais fortes de toda a história de One Piece, e Garlin com certeza também possui, já que existe muitas chances de que tenha sido ele que deixou uma cicatriz no corpo de Barba Branca, de acordo com a fala do Imperador de que olhar para o rosto do Shanks faz as suas cicatrizes feitas por aquele cara do Eren. Então, o seu irmão, o atual comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, também sem sombra de dúvidas tem um Haki imenso. Ele também usou uma espada que pode ser uma Meito, talvez até mesmo uma das 12 lâminas de grau supremo, tornando ele um inimigo extremamente problemático. O Luffy disse ao Law que planejava vencer todos os imperadores, inclusive o próprio Shanks, mas é difícil ver o Luffy enfrentando seu mentor sem ser uma luta amigável, mas agora com seu irmão gêmeo sendo um vilão e estando em Elbaf, isso se torna muito mais provável de acontecer. Luffy pode não enfrentar o Shanks, mas lutará com alguém tão forte quanto o seu irmão gêmeo e atual líder dos Cavaleiros Sagrados.